Boa tarde, galera, tudo bom? Pessoal do Capa, a gente vai dar sequência ao nosso estudo aí. Nós paramos na última aula, na aula 6. Vamos continuar agora com a aula 7. É importante que você, quando for assistir essa videoaula, que você tenha o livro em mãos, ou acesse pelo plural, né, o seu livro, para que você acompanhe passo a passo da explicação e vá marcando aí no seu livro aquilo que é importante. Eu vou dizer algumas coisas que não estão no livro. É importante que você também tenha o caderno, né, para você anotar, dando aquela mesma sequência das nossas aulas em sala de aula, com exceção que eu não tenho um quadro aqui, mas você vai acompanhar pela apostila. E aí o que vai acontecer? Você vai marcando aí e você vai perceber que ao estudar, ao verificar a apostila, você vai gravar esses conceitos aí e vai ter um aprendizado melhor. Vamos começar então? A aula 7 aí, ela trata de um assunto que é chamado globalização. Qual que é o conceito de globalização? Globalização é um processo de mundialização das relações econômicas, políticas, das relações sociais. É como se o mundo tivesse se integrado. Alguns autores falam que o mundo diminuiu de tamanho, é como se o mundo coubesse em nossas mãos. É mais ou menos assim, como nós pegássemos o mundo, né? O mundo ao alcance das mãos. Graças a que nós conseguimos isso nos dias de hoje? Conseguimos isso graças às novas tecnologias, a internet, as redes de celulares, as redes sociais, a TV digital, um maior acesso de satélites, né? Os sistemas de GPS, tudo isso evoluiu nos últimos anos e fez com que a globalização se tornasse um fenômeno que todos nós estamos participando, uns mais, outros menos, desse processo que é mundial. Alguns autores costumam dizer que a globalização pode ser também considerada um processo antigo. Por que dizem isso? Se nós voltarmos lá no século XVI, nós tivemos as grandes navegações. E aquilo foi um processo de integração mundial. Houve a colonização, né? Em especial aí da América, e esses povos se integraram, e isso aí também pode ser considerado um processo de início da globalização. Mas no vestibular a atenção maior se volta para a globalização do século XX e século XXI que nós estamos, que são os fenômenos mais dinâmicos e modernos. É importante você anotar aí no seu caderno, na sua apostila, não tem aí na aula 7, você vai colocar o que eu vou dizer, alguns aspectos positivos e negativos da globalização. Vou citar 3 positivos e 3 negativos para você anotar. Então vamos lá, pega o lápis aí, a caneta, um minutinho para você se organizar aí. O que são aspectos positivos da globalização? Se você observar, nós temos hoje, né, em especial nessa paralisação, com a pandemia mundial, muita informação. Um aspecto positivo é o acesso à informação, o fluxo de informações que o mundo tem hoje. Graças, é claro, às novas tecnologias que nós possuímos. Como eu já citei, a TV digital, a internet, né, que facilita esse serviço. Além disso, um dos segmentos que mais cresceu no mundo moderno é o e-commerce, que é o comércio via internet. Nós temos uma oferta grande de produtos, serviços, né, que você pode adquirir isso aí muito mais facilmente que no passado. Então esse é um ponto positivo, o fluxo de mercadorias também. E é claro, não podemos deixar de citar como ponto positivo os avanços médico-hospitalares, os avanços sanitários, os avanços tecnológicos, a comunidade científica se integrou, né, com a globalização. Certamente nós vamos descobrir a cura para esse vírus, vamos superar essa pandemia, como outras já foram superadas. Cientistas do mundo todo hoje trabalham em conjunto, se conectam, né, e fazem com que a ciência flua muito mais rapidamente que no passado. Tranquilo? O vestibular, às vezes, dá enfoque para o que nós chamamos de aspectos negativos. Temos até, inclusive, um geógrafo brasileiro, chamado Milton Santos, que é um dos grandes críticos da globalização. Ele chama a globalização de perversa. Por quê? O que nós temos de negativo? 3 aspectos importantes para você ficar ligado no vestibular em alguma questão. Sempre quando falar em globalização, ela diminui o poder de controle dos estados. Então os estados, eles vão ter menor poder e controle. Nunca que
que você vê uma questão falando que a globalização aumenta o poder, o controle do Estado, vai estar correta. Porque a globalização ela flui no momento, na fase do capitalismo, chamado capitalismo financeiro, em que o neoliberalismo é uma política de governo, uma política econômica que predomina na maior parte dos países. E aí nós vamos ter um Estado mínimo, com menor controle. Então isso faz com que as regras do capitalismo se tornem muito mais competitivas. Então o que isso traz de negativo? A globalização ela agrava a desigualdade social, ao contrário de integrar todos, ela exclui um grupo de pessoas, são aquelas que têm menos recursos, né? Então gera exclusão social. E, além disso, o terceiro ponto negativo. A globalização ela também globaliza aqueles aspectos ruins, como, por exemplo, o que nós chamamos de redes ilegais. As redes de contrabando, biopirataria, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, os crimes de colarinho branco. Então, as redes ilegais também se expandiram aí, como, por exemplo, o terrorismo, né? Nós temos aí os paraísos fiscais, onde se deposita muita parte do dinheiro ilícito que é adquirido em corrupção. Então, também é um ponto negativo da globalização. Tranquilo? Dando uma respiradinha aí, nós vamos passar agora para a próxima parte aí da sua aula 7, que fala das etapas do capitalismo. São 3 fases, né, que o capitalismo passa ao longo da sua história até os dias de hoje, que é a primeira fase, o capitalismo comercial. Você vai lembrar lá da transição do feudalismo para o capitalismo. Aí vai estar lá por volta do século XV, né? Século XVI, até o século XVII, a fase das grandes navegações, da busca por metais preciosos ali, né? A colonização da América. Essa primeira fase aí vai dar origem à primeira divisão internacional do trabalho, em que a colônia fornece metais preciosos e a metrópole vai fornecer aí os produtos manufaturados. A segunda fase do capitalismo vai ser a fase do capitalismo industrial. Vai se dar no século XVIII, com o pioneirismo da Inglaterra. Vamos estudar isso bastante em História Geral. E aí vai surgir a fase do imperialismo, a busca por matéria-prima, né? E também vai ter a disputa por mercado consumidor. Essa fase aí, que é a segunda fase, né? A Revolução Industrial, é marcada também pelo modelo de liberalismo econômico, em que nós vamos ter aí grande concorrência, e vai ver em História Geral que isso vai inclusive culminar com a Primeira Guerra Mundial. Qual que é a fase atual do capitalismo que vivemos? Chama-se capitalismo financeiro. Nós vamos ter esse capitalismo a partir do século XX, já estamos no século XXI. Vão surgir aí os grandes monopólios, né? As transnacionais, e essa fase é marcada pela característica de governos neoliberais, em que vamos haver privatizações, vai ter um Estado menos participativo, menos controlador da economia. Claro que existem algumas exceções no mundo. E essa fase do capitalismo é também chamado de fase monopolista, né, em que vão surgir grandes corporações, vai haver muitas fusões de empresas. Na segunda parte dessa aula eu vou falar para vocês sobre o trust, o que são cartéis e holdings. Então, relembrando, o capitalismo passa por 3 fases. Primeira fase, capitalismo comercial. Segunda, capitalismo industrial. E terceira fase, capitalismo financeiro. Tranquilo? Vou enviar essa parte para vocês e dar sequência aqui na parte 2. Bons estudos aí!